Tiago Almeida Brandão tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que realmente importava: a capacidade de sentir. Aos 42 anos, ele comandava um império no mercado de tecnologia e investimentos em inteligência artificial, movimentando bilhões com a frieza de quem aperta botões em uma calculadora. Suas decisões derrubavam concorrentes, erguiam startups do nada e faziam o mercado tremer com um simples pronunciamento. Mas por trás daquele terno impecável de grife italiana e do olhar penetrante que intimidava até os executivos mais experientes, existia um homem vazio, oco, que havia enterrado sua humanidade junto com a mulher que amava. Mariana havia partido de forma súbita, vítima de uma embolia pulmonar após um procedimento estético de rotina que deveria tê-la mantido em observação por apenas algumas horas. Ninguém esperava complicações. Ninguém imaginou que uma cirurgia simples de retirada de varizes se transformaria na última vez que Tiago veria os olhos castanhos da esposa brilharem para ele. Ela entrou sorrindo no centro cirúrgico às 9 da manhã e nunca mais acordou. A embolia foi fulminante, silenciosa, cruel. Desde então, 7 anos se passaram, e Tiago transformou sua dor em ambição, seu luto em números, sua saudade em controle absoluto sobre tudo e todos ao seu redor. Ninguém ousava contrariá-lo. Ninguém tinha coragem de olhar além da máscara de gelo que ele construiu. Seus relacionamentos eram transações. Suas conversas, estratégias. Seu coração, um cofre trancado com chave que ele mesmo havia jogado fora. Tiago Almeida Brandão era temido, respeitado e invejado, mas nunca, jamais, amado. E ele acreditava que era exatamente assim que deveria ser, porque amar significava se abrir para a dor, e ele já havia sentido dor suficiente para várias vidas. Até que uma manhã ensolarada de setembro em Florianópolis, quando o vento quente do norte soprava pela janela do 40º andar de seu escritório com vista para o mar, tudo mudou. E mudou por causa de alguém que ele jamais imaginou que teria força para enfrentá-lo, sua nova assistente executiva. Antes de continuarmos, comente aqui embaixo de onde você está assistindo este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e continue assistindo até o final, porque essa história vai mexer com você de uma forma que você não imagina. O nome dela era Júlia Tavares Moreno, e desde o primeiro dia, ficou claro que ela não era como as outras 17 assistentes que haviam passado por aquele cargo nos últimos 3 anos. Tiago tinha fama de ser impossível de se trabalhar. Exigia perfeição em cada detalhe, mudava de ideia sem aviso prévio, esperava que todos lessem sua mente e antecipassem suas necessidades antes mesmo que ele as verbalizasse. As assistentes anteriores duravam semanas, algumas apenas dias, antes de pedirem demissão em lágrimas ou serem dispensadas por erros que Tiago considerava imperdoáveis. Júlia chegou diferente. Ela não tremia quando ele eleva a voz. Não abaixava os olhos quando ele lançava aquele olhar cortante que fazia gerente suar em frio. Tinha 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque prático, óculos discretos e uma postura ereta que denunciava alguém que não se curvava facilmente. Vinha de uma família simples do interior de Santa Catarina, havia estudado com bolsa integral e construído sua carreira com suor e determinação. Não tinha medo de homens poderosos porque já havia enfrentado desafios muito maiores que o chefe temperamental. No terceiro dia de trabalho, aconteceu o impensável. Tiago estava em uma reunião crucial com investidores japoneses, negociando um aporte de 150 milhões de dólares em sua nova plataforma de inteligência artificial para análise de mercado. Ele havia pedido a Júlia que preparasse uma apresentação com dados específicos de crescimento do setor na Ásia. Quando abriu o arquivo na frente de todos, percebeu que os números estavam diferentes do que ele havia solicitado. O silêncio na sala de reuniões era grave. Os japoneses trocavam olhares desconfortáveis.
Tiago sentiu a raiva subir como lava vulcânica. Interrompeu a reunião com uma desculpa diplomática e marchou até a sala de Júlia, os passos ecoando pelo corredor como golpes de martelo. Ela estava sentada à mesa, revisando contratos, quando ele entrou sem bater. A porta bateu contra a parede com um estrondo. Você tem ideia do que acabou de fazer? A voz dele era baixa, perigosa, mas ameaçadora que qualquer grito. Acabou de me fazer passar vergonha na frente de investidores que movimentam fortunas maiores que o produto interno bruto de alguns países. Júlia ergueu os olhos calmamente, tirou os óculos e o encarou de frente. Eu coloquei exatamente os dados que você pediu. Mentira. Eu pedi os números de crescimento do terceiro trimestre. E eu coloquei os números de crescimento do terceiro trimestre, mas também incluí as projeções realistas, considerando a crise regulatória que está acontecendo na China e que você parece ter ignorado completamente. Ela se levantou, pegou uma pasta e estendeu para ele. Se tivesse apresentado apenas os dados superficiais que pediu, os investidores japoneses teriam percebido a omissão em 5 minutos e questionado sua credibilidade. Eles são conhecidos por fazer análises profundas antes de qualquer aporte. Eu salvei sua reunião, não a arruinei. Tiago ficou paralisado. Ninguém, absolutamente ninguém, falava com ele daquele jeito. Ninguém questionava suas decisões. Ninguém tinha a audácia de afirmar que ele estava errado. Ele abriu a pasta e percorreu os dados com os olhos. Cada projeção estava fundamentada, cada fonte era confiável, cada análise era precisa. Ela estava certa, completamente certa. Você não tem autoridade para mudar o que eu peço sem minha autorização. E você não tem a obrigação de cometer um erro estratégico só porque está acostumado a fazer tudo sozinho. A voz dela era firme, mas não desrespeitosa. Foi contratada para ser sua assistente executiva, não uma copiadora humana. Se quer alguém que apenas executa ordens sem pensar, contrate um robô. Mas se quer alguém que proteja seus interesses e antecipe problemas, então precisa confiar no meu trabalho. O silêncio entre eles era denso. Tiago podia ouvir o próprio coração batendo acelerado, uma sensação que não experimentava há anos. Raiva, surpresa, ou algo que ele não conseguia nomear? Júlia não desviou o olhar. Segurou o peso daquele momento com a mesma tranquilidade de quem segura uma xícara de café. Finalmente, ele deu meia volta e saiu sem dizer uma palavra. A reunião com os japoneses foi retomada. Tiago apresentou os dados completos, incluindo as ressalvas sobre a crise regulatória chinesa. Os investidores ficaram impressionados com o nível de detalhamento e a transparência. Ao final, não apenas fecharam o aporte de 150 milhões, mas aumentaram para 200 milhões, impressionados com a análise de risco apresentada. Quando a reunião terminou e os japoneses saíram satisfeitos, Tiago ficou sozinho na sala, olhando pela janela para o mar que se estendia até o horizonte. Júlia Tavares Moreno o havia desafiado e o havia salvado. Nos dias seguintes, Tiago começou a observá-la de forma diferente. Não com interesse romântico, ao menos não conscientemente, mas com uma curiosidade que ele não sentia por ninguém há muito tempo. Ela chegava sempre 15 minutos antes do horário, trabalhava com eficiência silenciosa, mas não hesitava em corrigi-lo quando julgava necessário. Mais impressionante ainda, ela estava sempre certa. Certa tarde, enquanto revisava o cronograma da semana, Tiago fez um comentário ácido sobre um executivo de uma empresa concorrente que havia criticado publicamente suas estratégias de mercado. Esse homem é um incompetente que não consegue admitir que está ficando para trás. Júlia continuou digitando, mas respondeu sem olhar para ele. Ou é um homem inteligente que usa críticas públicas para chamar sua atenção e forçá-lo a cometer um erro por orgulho. Você já parou para pensar que pode estar sendo manipulado? Tiago travou. Ela tinha razão novamente. O executivo rival estava provocando publicamente justamente para que ele reagisse de forma impulsiva. Era uma armadilha estratégica óbvia,
e ele havia caído como um novato. Como você percebeu isso? Porque eu observo as pessoas, não apenas os números. Você é brilhante com dados, mas às vezes se esquece de que está lidando com seres humanos que têm intenções ocultas. Tiago se pegou sorrindo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. Fazia tanto tempo que ele não sorria de verdade que quase esqueceu como era a sensação. As semanas se transformaram em meses. Júlia se tornou indispensável, não apenas como assistente, mas como a única pessoa no escritório que não tinha medo de dizer a verdade. Ela o confrontou sobre decisões precipitadas, questionava estratégias arriscadas e, ao mesmo tempo, mostrava uma ternura sutil nas pequenas coisas. Trazia café do jeito que ele gostava sem que ele precisasse pedir. Percebi quando ele estava particularmente tenso e reorganizou a agenda para dar-lhe um respiro. Lembrava-se de detalhes pessoais que ele mencionava distraidamente e que todos os outros ignoravam. Certa noite, já passava das 10 horas, e ambos ainda estavam no escritório finalizando a preparação para uma auditoria importante. Tiago olhou pela janela e viu a cidade iluminada lá embaixo, as luzes piscando como estrelas terrestres. Por que você ainda está aqui? A pergunta saiu mais suave do que ele pretendia. Pelo mesmo motivo que você. Porque o trabalho precisa ser feito. Você não é obrigada a ficar até tão tarde. Eu sei, mas escolho ficar. Ele se virou para encará-la. Júlia estava cansada, os olhos ligeiramente vermelhos de tanto olhar para a tela do computador. Mas havia determinação em seu rosto. Por quê? Ela pausou, considerou a resposta, e então disse com uma sinceridade desarmante: porque acredito no que você está construindo. E porque acho que você merece ter alguém ao seu lado que não desiste quando as coisas ficam difíceis. Algo se moveu dentro do peito de Tiago. Uma dor aguda, como se um músculo atrofiado há anos estivesse sendo forçado a funcionar novamente. Ele não soube o que dizer, então apenas assentiu e voltou ao trabalho. Mas naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, Tiago Almeida Brandão sentiu que talvez, apenas talvez, ainda existisse uma parte dele capaz de sentir algo além de vazio. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal agora, deixe seu like neste vídeo, considere se tornar membro para apoiar nosso trabalho e continue assistindo até o final. O melhor ainda está por vir. O ponto de virada aconteceu em uma manhã de novembro, quando o calor úmido de Florianópolis deixava o ar denso e pesado. Tiago havia acordado particularmente irritado, atormentado por um pesadelo recorrente onde via Mariana entrando naquele centro cirúrgico e desaparecendo por uma porta que nunca mais se abria. Chegou ao escritório de mau humor, respondeu e-mails com rispidez e cancelou 2 reuniões sem justificativa. Júlia percebeu imediatamente. Ela sempre percebia. Por volta do meio-dia, entrou na sala dele com uma bandeja contendo almoço, salmão grelhado com legumes, exatamente como ele gostava, acompanhado de suco natural de maracujá. Você não comeu nada hoje. Precisa se alimentar. Não tenho fome. Não perguntei se tinha. Disse que precisa comer. Ela colocou a bandeja sobre a mesa com delicadeza, mas firmeza. Tiago ergueu os olhos, pronto para dispensá-la com alguma resposta ázida, mas algo no olhar dela o desarmou. Não era pena, não tinha medo. Era cuidado genuíno, o tipo de preocupação que ele não via direcionada a si desde que Mariana partiu. Hoje é um dia difícil para você, não é? A pergunta dela era suave, quase um sussurro. O que faz você pensar isso? Porque nos últimos 3 meses aprendi a ler seus silêncios melhor do que suas palavras. E hoje você está particularmente silencioso. Tiago sentiu as defesas se esfarelando. Ele nunca falava sobre Mariana. Nunca mencionava o dia que ela morreu. Mantinha aquela dor trancada em um compartimento escuro da mente onde ninguém pudesse tocar. Mas ali estava Júlia, com seus olhos castanhos tão parecidos com os de Mariana, mas ao mesmo tempo tão diferentes, olhando para ele como se realmente o enxergasse por trás de todas as armaduras.
Hoje faz 7 anos que minha esposa morreu. As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las. Júlia não demonstrou choque, não fez perguntas invasivas, não ofereceu condolências vazias. Apenas puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesa. Quer falar sobre ela? Não há nada para falar. Ela se foi. Eu continuei. É assim que funciona. Não, não é assim que funciona. Continuar vivendo não significa que você esteja realmente vivo. A frase atingiu Tiago como um soco no estômago. Ele olhou para Júlia, realmente olhou, e pela primeira vez em anos permitiu que alguém visse a dor crua que ele carregava. Ela entrou para uma cirurgia simples. Varizes. Algo que milhares de pessoas fazem sem problema algum. Deveria ter sido rápido, seguro, rotineiro. Mas aconteceu uma embolia pulmonar durante a recuperação. Os médicos tentaram de tudo, mas foi rápido demais. Em questão de minutos, ela se foi. E eu nunca me perdoei por não ter insistido para que ela não fizesse aquele procedimento. Era estético, desnecessário. Ela estava perfeita do jeito que era, mas eu não disse isso com convicção suficiente. E agora ela está morta. Júlia estendeu a mão por cima da mesa e, com um gesto simples mas profundamente significativo, colocou-a sobre a mão dele. Você não matou sua esposa, Tiago. A vida às vezes é injusta e cruel sem motivo algum. E você pode passar o resto da existência se culpando, se fechando, transformando sua dor em frieza. Mas isso não vai trazê-la de volta. Só vai impedir que você viva o tempo que ainda tem pela frente. As palavras dela eram como lâminas afiadas, cortando através das camadas de negação que ele havia construído. Tiago sentiu os olhos arderem, uma sensação que não experimentava desde o funeral. Não choveu, mas chegou perto. Como você faz isso? A voz dele saiu rouca. Fazer o quê? Ver através de mim. Ninguém consegue fazer isso. Talvez porque eu não tenha medo do que vou encontrar quando olho. O momento foi interrompido pela secretária anunciando uma ligação urgente de Tóquio. Júlia retirou a mão, levantou-se e saiu silenciosamente, deixando o almoço sobre a mesa. Tiago atendeu a ligação no automático, sua mente ainda presa naquela conversa, naquele toque, naquela sensação perturbadora de que algo dentro dele estava despertando depois de uma longa hibernação. Nas semanas seguintes, a dinâmica entre eles mudou. Não de forma óbvia ou dramática, mas em pequenos gestos carregados de significado. Tiago começou a fazer perguntas pessoais, coisa que nunca fazia. Descobriu que Júlia havia perdido o pai ainda jovem, vítima de um aneurisma cerebral que o levou em questão de horas. Que ela havia ajudado a mãe a criar 2 irmãos mais novos trabalhando desde os 15 anos. Que sua determinação não vinha de arrogância, mas de uma vida inteira lutando para provar seu valor em um mundo que constantemente subestima mulheres vindas de famílias simples. Ele também descobriu que ela ria de piadas absurdas, que adorava o cheiro de chuva mesmo reclamando da umidade, que tinha o hábito de morder o lábio inferior quando estava concentrada, e que seus olhos brilhavam de uma forma especial quando falava sobre livros que amava. Uma noite, durante um jantar de negócios que se estendeu além do previsto, Tiago dispensou o motorista e ofereceu carona a Júlia. Ela aceitou. Durante o trajeto até o apartamento dela em um bairro tranquilo próximo ao centro, eles conversaram sobre assuntos triviais. Mas havia uma tensão no ar, uma corrente elétrica invisível que ambos sentiam, mas nenhum mencionava. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, Júlia não saiu imediatamente. Ficou ali, olhando pela janela, as luzes da rua projetando sombras suaves em seu rosto. Posso te fazer uma pergunta? A voz dela era hesitante, diferente da firmeza usual. Pode. Você está com raiva de mim por ter feito você se sentir novamente? A pergunta o pegou desprevenido. Tiago ficou em silêncio por longos segundos, processando, sentindo. Não, estou com raiva de mim mesmo por ter demorado tanto para permitir.
Júlia se virou para encará-lo, e naquele espaço confinado do carro, a proximidade era quase insuportável. Ele podia ver cada detalhe do rosto dela, a vulnerabilidade que ela raramente mostrava, o desejo contido que espelhava o dele. Eu não quero ser uma substituta para sua esposa. As palavras dela eram firmes, mas a voz tremia levemente. Você nunca seria. Você é completamente diferente. E é exatamente por isso que me assusta tanto. O que te assusta? A possibilidade de perder de novo. Porque agora eu sei que ainda sou capaz de sentir, e isso significa que também sou capaz de sofrer. Júlia estendeu a mão e tocou o rosto dele com uma ternura que contrastava com a coragem que ela sempre demonstrava no escritório. Viver sempre envolve o risco de sofrer, mas também envolve a chance de ser feliz. E você merece essa chance, Tiago. Merece mais do que viver como um fantasma em sua própria vida. Ele cobriu a mão dela com a sua, pressionando-a contra o próprio rosto, absorvendo aquele calor, aquela conexão que o fazia sentir-se humano novamente. E se eu não souber mais como fazer isso? Como me abrir, como confiar, como amar? Então você aprende de novo, um dia de cada vez. E eu estarei aqui, te confrontando quando necessário e te apoiando sempre. Tiago se inclinou lentamente, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas Júlia não se afastou. Ela se inclinou também, e quando os lábios dele se encontraram, foi como se o mundo inteiro parasse por um instante. O beijo era suave, cuidadoso, carregado com 7 anos de solidão e meses de tensão não resolvida. Quando se separaram, ambos estavam tremendo levemente. Isso muda tudo. A voz dele era um sussurro rouco. Eu sei. Não vai ser fácil. Eu sou difícil, complicado, cheio de cicatrizes. E eu sou teimosa, direta demais e não aceito ser tratada como algo frágil. Então acho que estamos empatados. Ele riu. Uma risada genuína, libertadora, que ecoou dentro do carro e pareceu dissipar anos de peso. Júlia sorriu também, aquele sorriso que iluminava o rosto dela de uma forma que Tiago estava começando a perceber que queria ver todos os dias. Amanhã vamos precisar conversar sobre limites profissionais, ela disse, prática mesmo naquele momento carregado de emoção. Amanhã. Hoje, só quero ficar aqui por mais alguns minutos. E eles ficaram sentados naquele carro estacionado, de mãos dadas, em silêncio, enquanto Florianópolis dormia ao redor deles e 2 almas feridas começavam o lento processo de cura, juntas. 6 meses depois, em uma tarde clara de abril, Tiago estava parado na varanda de sua cobertura, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa sobre o março. Júlia estava ao lado dele, encostada no parapeito, os cabelos soltos dançando ao sabor da brisa morna que subia do oceano. A relação entre eles havia sido construída em honestidade absoluta. Júlia deixou sua posição de assistente executiva e assumiu um cargo de diretora estratégica em outra empresa, para que pudessem manter o relacionamento sem conflitos de interesse. Tiago aprendeu, lentamente, a falar sobre seus sentimentos, a dividir suas vulnerabilidades, a confiar que amar novamente não significava trair a memória de Mariana. Júlia jamais tentou substituir o que ele havia perdido. Em vez disso, ela lhe mostrou que era possível honrar o passado enquanto construía um futuro. Ela o confrontava quando ele recai em velhos padrões de distanciamento, mas também o abraçava quando os fantasmas voltavam a assombrá-lo nas madrugadas difíceis. Você está quieto demais, ela comentou, virando-se para olhá-lo. Estou pensando, em como você me salvou sem que eu percebesse que precisava ser salvo. Júlia sorriu, aquele sorriso que se tornara o ponto fixo no caos da vida dele. Você se salvou. Eu só tive a coragem de te mostrar o caminho. Tiago a puxou para perto, envolvendo-a em seus braços, sentindo o coração bater contra o peito dele. Ali, naquele abraço, não havia bilhões, não havia mercados financeiros, não havia controle ou estratégias. Havia apenas 2 seres humanos que haviam encontrado um ao outro no momento exato em que ambos mais precisavam. Eu te amo.
As palavras saíram naturalmente, sem medo, sem reservas. Eu sei. E eu também te amo. Eles ficaram assim enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando um mundo de cores impossíveis. Tiago Almeida Brandão ainda dominava o mercado financeiro, mas finalmente havia aprendido a lição mais importante de todas, que a maior conquista de um homem não é o que ele acumula, mas o que ele permite sentir. E que o verdadeiro poder não está no controle absoluto, mas na coragem de se entregar ao amor, mesmo depois de tudo. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal agora, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você achou e compartilhe este vídeo com seus amigos. E não deixe de assistir os próximos vídeos do canal, porque temos muito mais histórias emocionantes para você.